A pergunta por que ela fez isso comigo ainda ressoa na mente do jovem, enquanto ele presencia sua namorada envolvida com outro homem. O sujeito comenta de forma despreocupada que demorou um pouco para invadir o apartamento porque o mundo já tinha ido por água abaixo. A civilização havia desmoronado e agora o que mandava era a força. A garota afirma, naquele momento, o mundo, quem era mais forte ditava as regras, e ele deveria aceitar isso sem fazer nenhum escândalo. O invasor levanta o seu bastão, pronto para desferir um golpe, enquanto o jovem tenta entender o que ele pretende fazer com ele. 28 semanas depois do colapso global e do congelamento da Terra, a humanidade se escondia sob o gelo. Um rapaz caminha por uma vasta planície branca, deixando pegadas frescas na neve. Um velho, quase congelando, o observa passar. Retirando sua máscara, ele respira o ar gélido e comenta que aquela região parecia intocada. Comida e combustível haviam se tornado raridades. Observando do alto de uma encosta, ele nota que as camadas de gelo por ali eram mais espessas. Talvez fosse um bom local, mas de repente sente o chão vibrar. Assustado, ele diz que aquilo não era bom. Será que era um tremor? O congelamento do planeta parecia uma espécie de julgamento divino, lembrando a todos o quão frágil era a civilização. Então, o chão se rompe e o garoto despenca, em queda livre, rumo a um abismo gelado. Enquanto cai, pensa que não pode morrer ali e se força a reagir. Consegue se agarrar a um gancho e tenta frear a queda na parede congelada, mesmo sem ter muito sucesso. Acaba despencando sobre uma velha construção. Caído, sorri nervosamente, grato por ter caído na neve e não no chão infirme. Afinal, dizem que o que não mata te torna mais forte. Mas logo ele se depara com algo muito pior. Uma criatura de 3 olhos, conhecida como Pele Pálida, um monstro que caçava humanos. O jovem mal conseguia terminar o pensamento quando percebe uma figura envolta numa armadura branca. Entrando em pânico, começa a correr, lembrando que ainda não estava em segurança. Enquanto isso, um parasita se movimenta por entre as estalactites. Quando a criatura está prestes a alcançá-lo, o teto de gelo cede. As estacas congeladas caem como lanças, atravessando a cabeça da criatura antes que pudesse atacá-lo. Ele se pergunta se aquilo foi apenas coincidência, mas não perde tempo refletindo. O importante é que sobreviveu. Porém, logo mais a neve começa a desabar ao redor, e o garoto se assusta, achando que estava em perigo novamente. Para sua surpresa, fica apenas parcialmente soterrado e respira aliviado. Porém, agora está preso, e o parasita que se arrastava pelo teto começa a se aproximar dele, rastejando até seu braço imobilizado. A criatura o invade e o garoto desmaia. Quando acorda, seu olhar mudou. Um dos olhos agora tem outra coloração. Ainda ajoelhado na neve, ele tenta entender o que aconteceu. Veias azuladas começam a se espalhar por seu pescoço. De qualquer forma, ele já estava há tempo demais ali fora. Nota uma barra de chocolate próxima e comenta que não podia retornar de mãos vazias. Ele precisa ser rápido. Em meio às estruturas congeladas, ele reflete que, com as ruas cobertas de gelo, os túneis seriam a melhor rota de volta. Ainda assim, não sabia quanto tempo mais poderia sobreviver daquele jeito. Era como viver nos edifícios abandonados, onde muitos morreram durante o caos. Agora, os suprimentos acabando, o futuro era uma incógnita. E nem todos conseguiam resistir à pressão. Ele entra num corredor escuro, mantendo os sentidos atentos. Percebe que não havia guardas por ali. Melhor voltar logo. Bate à porta do apartamento 409. Uma jovem com 2 coques de cabelo atende. Ele pergunta por que ela abriu daquele jeito, mas ela o abraça, dizendo o quanto sentiu sua falta. Ela pergunta se ele também sentiu saudades, e ele confirma, mas logo pergunta se trancou a porta. A garota reage teatralmente, perguntando se isso era o mais importante do que ela. Para amenizar, ele entrega uma barra de chocolate. Ela regala os olhos, surpresa ao perceber o que é, e o abraça com entusiasmo, e declara seu amor. Mas logo pergunta se aquilo era tudo. O garoto responde que arriscou a vida contra uma aberração para conseguir aquilo. Ela não deveria aproveitar logo. Contudo, sua mochila estava manchada com um líquido azulado. Desconfiada, a garota quebra o chocolate ao meio. Mais tarde, o jovem se aquece diante do fogo, dizendo que nos últimos dias não encontrou nada realmente útil.
Pensa se deveria comer suas sementes restantes, já que nada brotou do que plantou. Mas, se as consumisse agora, colocaria o de amanhã em risco. Senta-se, frustrado, dizendo que aquilo o deixaria louco. Pega um pedaço de carne misteriosa e diz que, se aquilo fosse comestível, talvez pudesse superar seus inimigos. Ele joga no fogo, que muda de cor, revelando que a carne servia bem como um combustível. Ao olhar para um velho relógio, percebe que talvez fosse o dia dos namorados. Coçando a cabeça, lamenta ter esquecido. Ele vai até o quarto pedir desculpas à namorada, mas se depara com um espaço vazio. Lá fora, ele ouve um som estranho. Era o sinal que Ming costumava fazer. Intrigado, abre a porta rapidamente, apenas para ser atingido no rosto por um bastão, e é jogado longe. Um homem entra no apartamento, desejando boas festas e perguntando se ele gostou da surpresa, com Ming nos braços. Mo pergunta se ela realmente o traiu com Ludong, mas ela grita que ele não tem o direito de questioná-la, depois de ter mentido para ela com uma barra de chocolate, já que escondia suprimentos em sua mochila. Ludong bate o bastão no chão e debocha, dizendo que Mo deveria ter avisado. Com o mundo em ruínas, a força era a única lei. Os fracos não conseguiam nem proteger a própria mulher. Agora, ele deveria entregar tudo. Mo insiste que não escondeu nada, mas Ludong não acredita. Diz que o jogo acabou e acerta sua perna, depois seu rosto, arrancando um dente e quebrando o seu braço. Mo é espancado sem piedade. Coberto de sangue, um dos homens de Dong vasculha a casa, mas encontra quase nada. Dong exige que revistem melhor e pede uma faca. Depois fere Mo, que está caído no chão, sem forças. Ele pensa que seu pior medo se concretizou. Se pudesse voltar no tempo, faria aqueles dois pagarem. Ele não queria morrer. Ele queria sobreviver. Então, seu desejo é atendido por uma entidade desconhecida, e ele desperta de forma repentina do seu escritório com o computador ligado. Grita o nome de Ludong, confuso, sem entender o que houve. Afinal, havia morrido, mas agora estava bem. E restavam apenas 28 horas até que o mundo fosse completamente engolido pelo gelo. Com protestos violentos tomando conta das ruas, o departamento de polícia havia mobilizado uma força massiva para contê-los. Enquanto isso, a elite de Manhattan brindava com seus convidados e as gangues selavam acordos nos cantos mais sombrios do Brooklyn. Porque ninguém naquela cidade fazia ideia do que estava prestes a acontecer, exceto por ele, que havia voltado no tempo. As pessoas admiravam as luzes ao norte do céu, mas o garoto já sabia, aquilo era apenas o começo. Ele olha para o celular, pensando que a única pessoa que ligaria a essa hora seria sua namorada, Ming Ming. Ele se recorda de quando ela o chamou de fraco, e reflete que jamais enxergou quem ela realmente era. Alguém capaz de traí-lo daquela forma. Foi então que decidiu que cortaria ela da sua vida. Ele atende a ligação da namorada e ela pergunta se ele está se esforçando no trabalho. Comenta sobre como a Aurora estava linda e logo em seguida pede dinheiro. Mo, sem hesitar, responde que eles estão terminando e pede para ela não ligar mais. Deixa a garota em choque, mas simplesmente apaga o contato dela do celular. Enquanto caminha, ele pensa que agora com essa segunda chance, a garota que arruinou sua vida podia congelar junto com o resto do mundo. Sobre a ponte do bairro do Brooklyn, eram 11h58. O garoto diz a si mesmo que, para aproveitar essa nova oportunidade, precisava se preparar direito. Na sua vida passada, nas próximas 24 horas, após o mundo congelar, a temperatura cairia para zero e ele teria apenas 28 horas. Na teoria, parecia muito tempo, mas o desespero das pessoas só causaria caos e colapso. Na prática, ele precisava reunir o máximo de recursos em uma hora. Além de suprimentos básicos, também precisava de algo para se proteger no meio da confusão. Talvez uma arma, como uma pistola? Policiais avistaram um garoto andando e disseram que ele parecia muito suspeito aquela noite. Decidiram agir em dupla para abordá-lo. Um dos agentes desceu do carro e gritou para Mo não se mexer. Com a arma apontada, ordenou que ele mostrasse as mãos. O parceiro chamou reforço pelo rádio, dizendo que tinha um suspeito na 4ª Avenida. Enquanto o policial perguntava o que ele segurava na mão, o jovem analisava a confusão no olhar do agente. Disse que era apenas o celular, mas o cronômetro chegou a 0. Ele pensou que não podia perder tempo com um porco como aquele.
Então torceu para que o deixassem ir após uma checagem rápida. O policial avisou que a essa hora não era seguro se aproximar de ninguém daquele jeito. Seu parceiro perguntou o que havia na mochila e mandou que entregasse. Mo explicou que eram apenas coisas do trabalho de escritório, puxando um caderno azul da bolsa. Em pânico, o policial gritou que era uma arma e atirou. A bala avançou em sua direção sem misericórdia, e o garoto achou que ali terminaria sua chance de viver. Mas então negou esse pensamento, dizendo a si mesmo que sobreviveria. Seus olhos brilharam com a faísca azuis elétricas, e uma aura surgiu ao seu redor conforme a bala se aproximava. Ele se perguntou o que estava acontecendo. Ele conseguia ver claramente a trajetória da bala. Teria o tempo desacelerando para ele? Inclinou a cabeça para o lado, percebendo que podia desviar. E não era uma ilusão. Ele xingou o policial, dizendo que era apenas um cidadão, e que o agente não tinha o direito de atirar. Então correu na direção oficial, dizendo que não podia perder tempo com aqueles idiotas. A bala errou o alvo e atingiu o chão. Imediatamente, uma fina camada de gelo se formou ali. O moço se moveu tão rápido que deixou rastros no ar. Acertou um soco no rosto do policial, quebrando sua mandíbula e fazendo cuspir sangue. O agente desabou ao lado de seu parceiro gordo. O segundo policial tremeu ao olhar para trás. Viu seu companheiro completamente destroçado pelo impacto, sem entender o que havia acontecido. Apavorado, caiu no chão, apontando uma arma para Mo. Gaguejando, quis saber o que ele era, mas o garoto apenas caminhou na direção dele e disse com frieza que nem ele mesmo sabia. E então, um grito solitário ecoou pelas ruas do Brooklyn. Após o incidente, o policial gordo informou pelo rádio que havia um oficial caído e um suspeito havia fugido com sua arma de fogo. Ele repetiu o chamado, pedindo resposta da central. Enquanto um rastro de energia azul se formava à sua frente, ele murmurou que seu dia estava amaldiçoado, deixando um rastro brilhante para trás enquanto Mo corria. Indo em direção ao seu apartamento, número 409, ele colapsou no chão quando a energia se dissipou atrás dele. O jovem respirava ofegante, abalado e se perguntando se o que havia acontecido era real, querendo saber como tinha conseguido fazer tudo aquilo. Ele pegou a arma e, determinado a testar se conseguiria repetir, apontou a pistola para o espelho e atirou. Seu poder de gelo havia ativado, transformando um dos seus olhos. Mo então avançou repentinamente, pegando a bala com a mão. Ele sorriu, animado ao perceber o que acabara de fazer, e se perguntando se havia despertado algum tipo de superpoder. Olhando para o seu ombro, coberto de gelo, questionou o porquê, já que o congelamento global ainda nem havia começado. Será que foi porque ele se moveu junto com a bala, como um jato supersônico? Concluiu que essa habilidade afetava sua velocidade. Talvez não parecesse sofisticado no papel, mas com seu conhecimento sobre o apocalipse, ele já estava um passo à frente de todos. Uma batida na porta o fez se virar para ver quem o procurava. Era uma senhora, idosa. Ela perguntou ao pequeno Mo o que tinha sido aquele tiro. O jovem inventou uma desculpa, dizendo que era só TV, e que ele havia quebrado o controle remoto e pediu desculpas pelo barulho. Mas a senhora suspirou, lembrando-o para não esquecer o que aconteceu no supermercado ali perto. As ruas não estavam seguras, então ele devia tomar cuidado. Mo agradeceu e se desculpou por tê-la preocupado, mas ela apenas voltou ao seu apartamento, dizendo que os jovens não deveriam se esforçar demais. O jovem rapidamente voltou seu foco para o principal problema: recursos. Ao lembrar do supermercado que a senhora havia mencionado, percebeu que ele poderia ter tudo o que precisava para o apocalipse. Então, com um sorriso malicioso, decidiu que iria estocar sua comida. No supermercado, a atendente bocejou rapidamente enquanto uma câmera de segurança gravava as prateleiras. Ela capturou apenas Mo olhando para os alimentos, mas no piscar de olhos, ele desapareceu em um borrão. A moça nem notou, continuando a bocejar de cansaço. Mas então, um recibo enorme apareceu na tela dela. Ela se perguntou o que era aquilo e se alguém havia feito uma compra. Lendo uma nota no rodapé, viu uma mensagem dizendo para não se assustar e ir para casa se manter segura. Aquilo fez a garota questionar o estranho recibo. Primeiro foram roubados e agora estavam recebendo mensagens estranhas do caixa. Porém, ao mesmo tempo, 2 homens entraram na loja. Um deles segurava uma pistola na mão. A garota suspirou, se perguntando o que estava acontecendo nesses dias. Mas então o homem apontou a arma para a cabeça dela e se desculpou.
dizendo que aquilo era um assalto e que ela precisava entregar todo o dinheiro do caixa. Mandou ela se apressar, enquanto uma aura gélida se aproximava da loja. A arma começou a congelar por causa do frio, e em seguida a loja inteira foi coberta por uma camada de gelo. Uma perna pisou para dentro enquanto um dos ladrões perguntou por que de repente estava tão frio. Seu parceiro mandou-lhe se virar para a porta, e ele obedeceu e se deparou com uma armadura branca, alta e esguia. O ladrão exigiu saber o que diabos era aquela coisa. Que tipo de monstro? Seu parceiro imediatamente atirou na criatura, mas as balas simplesmente se curvaram em torno do sangue azulado dela. O ladrão gritou que não dava para matar algo daquele jeito, atirando novamente enquanto a mão da criatura se estendia até ele. O monstro agarrou o ladrão, comentando sobre o seu rosto, lentamente arrancando sua pele com os dedos. Então arrancou o rosto do homem, dizendo que o gosto era ruim. A atendente levantou o celular, determinada a gravar aquilo. Um vídeo capturou o monstro devorando o ladrão. Policiais assistiam a live da garota em seus celulares, comentando que esse formato estava popular. Mas então, uma mensagem de erro apareceu na tela, fazendo-o se perguntar se era um alerta de emergência do governo. Subitamente, alarmes soaram por toda a cidade, alertando todos os cidadãos. Mo abriu sua porta, ouvindo que aquela era uma transmissão do Departamento de Logística e Segurança para moradores de rua. Ele se surpreendeu que já estivesse começando. A cidade estava passando por uma onda de frio inexplicável e todos foram instruídos a fechar portas e janelas. A onda de frio avançava e o Brooklyn seria o primeiro a sentir os impactos. Já havia se passado 1 hora e 9 minutos desde o início da crise. No edifício 58, localizado no novo distrito, em um apartamento aparentemente comum, o alerta do governo se repetia em loop, que era uma mensagem do departamento de logística, pedindo atenção imediata dos moradores. Enquanto isso, o oficial Joe comentava que a situação devia ser realmente grave, já que o apartamento havia decidido intervir. Uma garota tragava um cigarro observando a notificação no celular. Mo mexia em algo com uma chave de fenda, acreditando que nada sairia dos trilhos. Ludong riscou o isqueiro e perguntou se o homem armado não ia dizer nada. Machucado com o rosto coberto de sangue, ele respondeu com dificuldade que realmente não sabia de nada. Dong puxou o celular no bolso, perguntando se ele ainda não reconhecia aquela imagem. Exigia que ele explicasse o que estava naquela foto. Afinal, ele havia dopado a filha do chefe. O homem choramingou, afirmando que não sabia quem ela era na época. Mas Dong se abaixou, dizendo que era melhor começar a rezar, porque talvez Deus ainda tivesse piedade. Sem hesitar, esticou a mão do homem e cravou uma faca entre os ossos. Comentou algo sobre contar de 1 até 5 dentro de uma caixa. Um dos capangas perguntou a Dong o que faria com o sujeito. O jovem respondeu que a luxúria era um pecado que merecia ser purificado pelo fogo. Era para jogá-lo na caldeira. Os homens o arrastaram e lançaram seu corpo para dentro. Em seguida, lacraram a porta com força. Um deles murmurou que a caldeira era antiga e podia explodir, mas o outro apenas mandou ele calar a boca. Lu estava à espera deles, mas antes que saíssem dali, o capanga mais próximo da caldeira percebeu algo estranho. Uma explosão gigantesca tomou conta do apartamento. Seu parceiro o agarrou pelos braços enquanto a sombra se espalhava pelo ambiente. A chave de fenda desacelerou e Mo declarou que a estrutura para cultivo das plantas finalmente estava montada com recursos que tinha. Mesmo sem sair dali, ele conseguia sobreviver por um bom tempo. Mas ainda não era o bastante. Os suprimentos acabariam e a autossuficiência era essencial. O plano era criar uma camada de sobrevivência perfeita, capaz de se manter funcionando indefinidamente. Pegou o celular e notou que o congelamento já durava quase 1 hora. Precisava agilizar o processo, pois naquele mundo, tempo era o mesmo que vida. Foi então que ouviu as batidas da porta. Estranhou a sensação de familiaridade ao atender. Quando abriu, viu o velho Joe, que pediu desculpas por incomodá-lo. Mo perguntou qual era o problema, e o policial explicou que a temperatura havia despencado e que o sistema de aquecimento havia falhado. Ele estava passando de porta em porta para avisar os moradores. Mo se lembrou do acidente da semana anterior. O defeito não havia sido corrigido a tempo, e quando tentou consertar já era tarde demais. Não podia deixar isso acontecer de novo. Pediu aos oficiais que o deixassem verificar a situação. Fechou a porta atrás de si.
Subindo as escadas, os policiais perguntaram aonde ele ia. Mo questionou se a caldeira não deveria estar naquele andar. Joe respondeu que a caldeira ficava no porão. Precisavam descer. Mo refletiu sobre aquilo. A sala da caldeira era ilegal naquele prédio. Feng havia comentado isso. Então, ele deveria estar no andar de cima. Se perguntou se estava começando a apresentar sinais de amnésia precoce. Já no subsolo, Joe comentou sobre o fio anormal. Mo percebeu algo estranho na fumaça. Ela parecia feita de ar gelado. Joe o conduziu até a caldeira. Mo fez alguns ajustes então, dizendo que agora deveria funcionar. Mas então viu um líquido azul escorrer em sua mão e ficou confuso. O parceiro de Joe perguntou se havia algum problema, e nesse instante, duas figuras de pele branca surgiram atrás dele. A cabeça do policial foi esmagada, enquanto a criatura gritava pedindo por dedos. Dizia que eles estavam crescendo de novo. Mo perguntou então se aquilo era mesmo uma armadura branca. Joe, apavorado, gritou tentando entender o que era aquela coisa. Paralisado pelo pânico, não conseguia reagir. A criatura se preparava para atacar. Mo ativou sua habilidade imediatamente, correu em direção a Joe e a empurrou no chão para salvar sua vida. Depois, disparou pelo corredor, murmurando que o velho Joe quase perdeu a cabeça. Percebeu que a porta da saída ainda estava aberta e correu em sua direção. Se acelerasse ao máximo, poderia escapar, mas a criatura já vinha logo atrás, com a boca aberta em um grito inumano. Mo não entendia como aquela coisa conseguia acompanhá-lo. O monstro quase o atingiu com um golpe. Mo perguntou se aquilo estava acontecendo porque ele carregava o velho Joe. Então decidiu erguê-lo nos seus braços, pedindo desculpa em pensamento, pois teria que lançá-lo em direção à porta com toda a força, arremessando Joe. O policial foi lançado pelos ares, gritando: "Mas que diabos está acontecendo?" Antes de cair desacordado do lado de fora, Mo se virou para encarar a armadura branca. Mas a criatura o investiu com a cabeça. Ofegante, o rapaz conseguiu desviar. A armadura branca repetia a palavra, dedo, várias vezes. Mo começou a suspeitar que seu poder estivesse ligado ao velho Joe. Tentava entender por que aquilo estava acontecendo e como exatamente sua habilidade funcionava. Lembrou do momento em que segurava Joe e percebeu que, sem ele, sua velocidade aumentava. Mas seu poder tinha limitações. A criatura se preparava para atacar novamente. Mo interceptou o golpe, afirmando que aquilo não estava relacionado à criatura em si. Era evidente que, ao lançar Joe, algo foi ativado em sua energia. Será que havia algum tipo de vínculo entre eles? Ao notar pequenas pedras no chão, Mo finalmente compreendeu sua condição. Em sua vida anterior, humanos não tinham chance contra armaduras brancas. Tudo o que podiam fazer era fugir, mas agora era diferente. Agora ele era o predador. Abaixou-se e pegou uma pedra no chão. Dessa vez, não pretendia escapar. Assumiu a postura de arremesso com um jogador de beisebol e, concentrando a energia na sua mão, lançou a pedra com força total contra o monstro. Sua teoria estava certa. Seu poder só funcionava em alvos contaminados pela sua energia. A aceleração cinética ampliou o impacto, e mesmo um simples pedregulho, lançado com intensidade suficiente, carregava o poder de um canhão eletromagnético. Sangue respingou no chão. Gotejava de seu olho. Mo notou algo estranho. O sangue era azul. Confuso e atordoado, vomitou sangue e caiu no chão. Sem forças, perdeu consciência. Seu último pensamento foi sobre o frio intenso. Antes que tudo escurecesse, Joe se aproximou, segurando o rapaz nos braços e chamando-o de Lin, pedindo que abrisse os olhos. Dentro da casa de Joe, sua esposa comentou que o vento estava forte demais. Não havia como levá-lo ao hospital. O garoto lutava para manter a porta principal fechada. Joe ordenou que bloqueassem o vento e ligassem um aquecedor. Sua esposa, preocupada, disse que o garoto parecia envenenado e pediu que ele não dormisse. Joe encontrou a senhorita Feng e começou a falar sobre Mo, mas foi interrompido. Ela disse que ele devia parar de falar e ir procurar por Xiao. Logo, Xiao e Joe se aproximou pedindo desculpas. A mulher pediu que deixassem Mo com ela, e Joe comentou que ele ficaria bem. A médica sugeriu que ele verificasse as escadas, pois havia muita bagunça. E mesmo com a temperatura corporal tão baixa, o jovem ainda estava vivo. Ela cogitou se ele seria algum tipo de criogênico. Começou a registrar um relatório. O paciente do sexo masculino apresentava sinais de possível envenenamento e ainda estava em coma. Os sinais vitais estavam normais,
mas os reflexos neurológicos e pulsos permaneciam instáveis. Deixando o celular, disse que aquilo era inacreditável. O processo de separação sanguínea estava concluído e ela precisava ver o resultado. Percebeu que nunca tinha visto nada parecido. Antes da centrifugação, o sangue parecia normal. Depois, surgiram impurezas azuladas. Como a análise levaria tempo, decidiu continuar observando os sinais externos do corpo. À primeira vista, as marcas poderiam passar por veias comuns, mas ao observar de perto, pareciam reações alérgicas. De repente, Mo abriu os olhos. A doutora perguntou se ele finalmente tinha acordado, enquanto o rapaz tentava entender o que estava acontecendo. Ela o advertiu para não sair andando como um frango sem cabeça. Mo perguntou quem era ela. Xiao acendeu o cigarro e respondeu que era uma médica não licenciada e que por certos motivos não podia revelar seu nome verdadeiro. Então, quis saber como ele tinha chegado àquele estado, pois jamais vira sintomas assim. Queria entender o que havia acontecido no porão. Ela estava extremamente curiosa a respeito dele. Enquanto isso, no Brooklyn, a temperatura tinha caído para menos 29 graus. O menor registro de temperatura corporal de um humano já foi de 13 graus. O corpo humano até aguenta 0 graus por um tempo, mas a exposição prolongada congela os tecidos e destrói as células. Quando a temperatura corporal cai abaixo de 32, já é considerado hipotermia. Ninguém sobrevive a uma temperatura de menos 29 graus, ou com uma temperatura abaixo de 13. Depois de explicar tudo isso, a doutora tirou o termômetro da boca de Lin Mo e pediu para que ele olhasse. O corpo dele estava a 11,5 graus. Era um milagre ele ainda estar vivo. Lin Mo só conseguia se perguntar como aquilo era possível, talvez fosse por causa do poder que ele tinha, mas não dava tempo para pensar muito, pois ele precisava seguir logo com o plano. A doutora Jay deu um sorriso de lado e disse que entendia, mas Lin Mo acabou escorregando na água do chão e bateu a cabeça e caiu. Ela se virou irritada e disse que tinha avisado para ele não se mexer, já que o corpo dele ainda estava fraco, mas esse não era o maior problema. Ela tinha descoberto o que havia de errado. Ela perguntou se tinha algum tipo de habilidade especial, deixando o garoto chocado. Ele pensou como ela sabia daquilo, mas não queria perder tempo com ela. Respondeu com ironia perguntando se aquilo era uma piada, mas Jay explicou que estava observando como médica. Lin Mo pensava que, enquanto sua habilidade estivesse ativa, mesmo que tivesse que recomeçar do zero, conseguiria subir tudo mais rápido. Mas então, gotas de sangue azul caem no chão. A doutora perguntou se ele estava bem, e ele começou a tossir sangue. Percebeu que não conseguia mais usar a aceleração e, com base no que já tinha vivido, sabia o que vinha a seguir. Enquanto isso, Dom caminhava até uma porta dizendo que, depois da conversa com a doutora Jay, todos deveriam se comportar melhor. Seus capangas concordaram. Ele parou em frente ao apartamento 509, onde estavam Jay e Lin Mo. O jovem ficou assustado, sem saber o que ia acontecer, mas Jay cerrou os dentes e disse para ele se levantar, pois precisava se mexer. Pediu a mão dele. Lin Mo se sentou na maca e perguntou qual era o problema. Mas a doutora mandou ele deitar de novo, sem espaço para mais perguntas. Ele precisava entender por que tudo estava acontecendo tão rápido. Jay disse que, se ele quisesse sobreviver, teria que obedecer exatamente o que ela mandasse. Pediu que ele esperasse quieto e não se mexesse de jeito nenhum. Apertou o botão para abrir uma porta. Ludong entrou pedindo desculpas pela intromissão. Foi recebido pela doutora e que perguntou o que ele queria. Ele disse que só queria conversar um pouco, e ela respondeu que ele podia entrar. Dentro do apartamento, Jay perguntou o que ele precisava. O homem explicou que ouviu dizer que alguém do apartamento 409 estava recebendo tratamento e queria falar com a pessoa. A doutora respondeu que essa pessoa tinha morrido por um envenenamento. Dong apenas suspirou, dizendo que era uma pena. Lin Mo reconheceu a voz de Ludong e ficou confuso. Por que ele estava ali? Se na vida passada ele só apareceu depois de Lin Mo já estar completamente congelado. Se ele pudesse usar seu poder agora, poderia dar um fim a Dong com suas próprias mãos. Mas o gangster percebeu algo estranho e se virou, dizendo que sabia que o doutor tinha trabalhado muito para salvar um de seus companheiros de rua e que devia muito a ela. Mas também lembrou que era ele que cuidava da clínica e dela também. Por isso queria uma resposta rápida sobre uma questão. Ao sair do apartamento, pediu para que ela pensasse no assunto. Jay resmungou que aquilo era um absurdo, mas mandou Lin Mo se levantar, pois Dong já tinha ido embora. Ela achava que ele teria muitas perguntas. Lin Mo quis saber por que Dong queria matá-lo dessa vez, já que não havia motivo, como na vida passada, e por que Jay estava o protegendo. Mas antes de qualquer coisa, ele perguntou onde estavam suas roupas.
A doutora achou aquilo um pouco engraçado, por ser a primeira pergunta dele. Enquanto isso, no Brooklyn, chegava a menos 40 graus, e um dos capangas de Dong comentou que, quando era criança, viu o pai cuidando da fornalha e achava aquilo humilhante. Agora, ele o admira. Seu amigo respondeu que era só o clima maluco e que ele não precisava pensar mal do pai. Dong perguntou se achava que tudo aquilo ia melhorar em poucos dias. Um deles pediu desculpas, mas Dong comentou que antes o governo mandava mensagens a cada 20 minutos, e agora nem a internet funcionava mais. Parecia que tinham desistido. Disse que essa onda de frio era um castigo divino para a humanidade. Perguntou por que Deus não punia alguém como ele. Dong se aproximou e respondeu que só estava organizando o prédio, que queria saber se as regras dele não estavam funcionando bem. Mas um policial reclamou que Dong obrigava todos a saírem para buscar mantimentos, senão cortaria o aquecimento. O gangster perguntou se isso não era justo, afinal era uma troca equivalente. Dong apenas chama ele de parasita. Em seguida, vira-se dizendo que era uma pena Limon não estar no grupo dos que saíram, pois assim poderia se aproveitar de alguém. Isso deixa Joe em choque. Por causa disso, ela pergunta se Lin já estava vestido e pede para que ele vá até ela quando terminar. Mas o rapaz ainda estava tendo dificuldade até para se trocar. Ele pergunta o que ela queria, e a doutora questiona se ele tinha a ideia de quanto tempo havia ficado desacordado. Ele chuta que foram umas 6 horas, mas ela responde que, na verdade, se passaram 6 dias inteiros, o que deixa-o completamente surpreso. Então ela começa a explicar tudo o que aconteceu nesse tempo, como Dong havia tomado o controle do sistema de aquecimento e começou a forçar os moradores a trocarem mantimentos por calor. Muitos foram obrigados a sair, o que, na prática, era como escolher morrer, já que todos sabiam que sair lá fora era como ir para o além. Lin Mo xinga Dong, dizendo que não importa onde ele estivesse, continuava sendo um monstro. Depois pergunta se havia alguma forma de recuperar o corpo dele. A doutora, com um cigarro preso na boca, sorri e diz que sim, mas, para contar, ela queria algo em troca. Afinal, ela cuidava de uma clínica clandestina e não fazia caridade. Ela pergunta se ele aceitaria. Lin Mo responde que sim, desde que conseguisse cumprir o que ela pedisse. Então ela segura o queixo dele e diz que queria que ele tornasse o sujeito de suas pesquisas, permitindo que ela estudasse seu corpo, mas o tranquiliza, dizendo que ele não correria risco, pois, como já tinha dito, estava bastante interessada nele. Lin Mo dá um leve sorriso e aceita o acordo. A mulher então explica que havia uma substância diferente no sangue dele, que ela ainda não sabia exatamente o que era. O certo é que essa substância absorvia o calor e transformava essa energia em algo que o corpo dele poderia usar. Porém, quando absorvia demais, o corpo dele começava a se esfriar. Em outras palavras, o corpo dele agora conseguia armazenar energia. Ele só estava com muita fome. Lin Mo pergunta se comer seria suficiente para se recuperar. A doutora diz que sim, mas ele teria que comer muito, e ela não tinha tanto alimento assim. O jovem a tranquiliza dizendo que ia resolver isso. Então ele desce pelas escadas de emergência em direção ao seu apartamento, já planejando ir ao supermercado buscar suplementos. Ele se move com cuidado para não ser visto pelos capangas de Dong, pensando que, se conseguisse chegar em casa em segurança, já teria uma vitória. Ao abrir a porta do apartamento 409 e apertar o botão da chave, percebe que tudo lá dentro estava congelado. Ele pergunta se haviam cortado o aquecimento do quarto de propósito, o que poderia matar uma pessoa. Mas, graças a Dong, o lugar virou praticamente um iglu. Lin Mo então abre uma caixa onde tinha guardado os alimentos mais calóricos, várias barras de chocolate. Ele lembra de Ming Ming e comenta consigo mesmo que precisava trocar de marca da próxima vez. Depois morde uma das barras com força, mas não sente nenhuma mudança no corpo. Aquilo não era o suficiente, então decide aumentar a dose. Começa a devorar chocolate sem parar e sente como se algo dentro dele estivesse gerando calor, mas a sensação era ruim, como se estivesse perdendo o controle. Um dos capangas abre a porta do apartamento e estranha o fato de estar destrancado, já que o chefe havia mandado cortar os dedos do rapaz para abrir à força, mas por algum motivo a porta estava aberta, e lá dentro haviam muitos mantimentos. Lin Mo sorri enquanto termina de comer a última barra. Os capangas sacam armas e perguntam quem ele era e como havia entrado. Enquanto isso, Jay, de volta ao laboratório, reflete que o relatório final da simulação estava pronto e que precisava verificar exatamente o que havia dentro do corpo dele. Ela percebe que o processo de reversão afetava os sinais do cérebro, o que era perigoso. Se o corpo dele absorvesse glicogênio demais, ele poderia mudar completamente. Um dos bandidos grita dizendo que não importava quem Lin Mo fosse, tudo ali pertencia a eles.
Mas a energia azulada que envolvia Limon começa a ficar vermelha. Ele entra em um estado de fúria. 72 horas antes, Joe havia ido até a sala das caldeiras e pergunta o que tinha acontecido ali para transformar o quarto 409 daquele jeito. Ela percebe algo estranho se formando no chão e decidiu coletar aquilo como amostra, dizendo que era interessante, mas também viu que havia uma câmera filmando o local. Ela comenta que teria que ir até a sala de segurança para descobrir o que realmente aconteceu. Então, por um alto-falante, um homem faz um anúncio pedindo que todos os moradores prestassem atenção e evitassem o desperdício, distribuindo os mantimentos com cuidado. Um dos capangas de Dong segura Joe pelos braços, dizendo que ela era uma pessoa pesada, mas o outro responde que ele deveria se preocupar com coisas mais importantes. Ele é lembrado para não esquecer que o chefe disse para ficar de olho na caldeira. Dong continua dizendo que todos os moradores devem pagar uma pequena taxa em troca do aquecimento. Um homem bêbado pergunta se aquilo era alguma piada do Joe, mas o colega responde que não parecia algo que o velho faria. Então o gangster se levanta e explica para que todos entendam a gravidade da situação. Ele caminha até o painel de controle do aquecimento e com um olhar insano diz que vai desligá-los por um tempo para economizar recursos e desligar o sistema. Limon acorda de repente, de frente para um homem que lhe pergunta se ele odeia o garoto. O rapaz, que estava vestido como um prisioneiro, pergunta do que exatamente ele deveria sentir ódio. Então a figura questiona se ele odiava Dong, repetindo o nome de Ludong. Limon responde que era óbvio que odiava, agarrando um dos capangas pelo pescoço enquanto libera sua energia. O capanga é envolto por uma aura vermelha e o olho de Limon assume a mesma cor. Ele percebe que o capanga estava sendo manipulado, enquanto dizia que a carne humana e a carne bovina tinham um gosto parecido. Em seguida ele lança o homem com força para fora do prédio, fazendo-o bater no chão e queimando com energia vermelha. As pessoas do lado de fora ficam em choque ao ver o corpo completamente carbonizado diante do prédio, dizendo que parecia que ele tinha caído do quarto andar. Um dos amigos pergunta o que diabos tinha acabado de acontecer e quem era aquele tal de Limon, se perguntando se ele era algum tipo de alienígena. Ao se aproximar dele, nota a energia e se pergunta se aquilo era uma aurora vermelha. Rapidamente percebendo que não tinha chance contra Limon, mesmo assim, corre na direção dele, disposto a fazer o que for preciso. A figura encapuzada sorri ao ver a imagem de Ludong refletida no capanga. Usando sua velocidade, ele aparece atrás do homem, chocando-o com sua rapidez. Limon o provoca, dizendo para ele atacá-lo. O capanga tenta acertá-lo então, mas Limon já não estava mais ali. Quando ele tenta atacar de novo, Limon aparece atrás dele, lembrando-se de Ludong. Diz para ele não se mover. A figura encapuzada prepara a mão, puxando para trás enquanto o capanga corre na sua direção. Então ativa seu poder através do olhar. Avança rapidamente e corta o corpo do homem ao meio. De repente, alguém abre a porta. Ning Ming chama por Limon, deixando o garoto surpreso com sua presença. Ele a vê apontando uma arma para ele, mas, em vez de balas, ela dispara um dardo que acerta seu estômago. Ele pergunta por quê, e Jay responde que era apenas uma insulina. Isso faz com que a aura de Limon desapareça, e ele cai nos braços dela. A médica explica que era para quebrar o excesso de calor em seu corpo, mas então ela olha para frente. Surpresa, todas as plantas haviam florescido. Ela quer saber o que exatamente aconteceu ali. A fome é um catalisador das atrocidades humanas, desde o canibalismo até guerras, coisas que se repetem ao longo da história. Com o avanço da tecnologia agrícola, a sociedade humana começou a se estabilizar, mas a fome nunca os abandonou, pois mesmo em um mundo congelado, a prática de cultivo no mundo era uma tarefa quase impossível. A história estava prestes a se repetir, mas sempre há exceções. Limon dormia com a cabeça apoiada nas plantas. Jay comenta que ele não tinha ficado acordado por muito tempo e que ainda precisava descansar mais um pouco. Ela pede desculpas, mas queria entender o que estava acontecendo. Pegando um tomate com as mãos, ela dá uma mordida. Pouco depois, a doutora tenta analisar o sabor, dizendo que não era ruim e que a quantidade dava para alimentar todo o prédio. Enquanto isso, duas pessoas caminhavam pela neve. O estômago de uma garota ronca, deixando-a envergonhado. Seu parceiro pergunta como ela está se sentindo e se conseguia aguentar. A garota responde que não deveria ser problema. Então o rapaz mexe seu casaco e diz que acabou de lembrar que tinha uma barra de chocolate. A garota tenta ser educada e recusa, mas ele diz que a barra quase foi levada por Dong e que pensava que estava naquele casaco. Sua esposa, no entanto, o interrompe, dizendo para ele parar de procurar, perguntando se ele não se lembra que tinham dado o chocolate para a filha naquela manhã. O marido a encara surpreso, depois ri, dizendo que tinha se esquecido completamente, se depreciando e dizendo que era inútil. Naquele momento, uma garra surge ao lado de sua cabeça, destruindo seu rosto com um único golpe. Sua esposa entra em desespero com o que acabou de acontecer. Eles estavam diante de uma criatura gigantesca,
de pele branca, que segurava o corpo do marido nas mãos, e então o devora completamente. O sangue espirra no rosto da mulher. A criatura diz que ela parecia deliciosa. Ela olha para cima e pergunta o que era aquilo, mas uma voz grita para ela não ficar parada ali. A mulher corre na direção da voz, tentando escapar do monstro. O loiro grita para que ela corra atrás dele, dizendo que ela precisava viver. Ela corre, mas o monstro tenta agarrá-la com as mãos. Ao olhar para trás, ela tropeça na neve e rola até cair com força no chão. Tentando se levantar, ela chora e implora por sua vida, enquanto a criatura a persegue. O loiro então pega uma garrafa com pano embebecido em álcool, acende um isqueiro e lança contra a criatura, provocando uma explosão. As chamas se espalham, atingindo até mesmo a mulher, enquanto o monstro é engolido pelo fogo, gritando que odeia o calor. Isso dá a ela uma chance de fugir. Ao ver um prédio com um elevador, pensa que talvez esteja salva, mas o monstro ainda a seguia. Desesperada, ela corre e aperta repetidamente o botão do elevador. A criatura continua chamando por ela. A mulher grita para o elevador aparecer logo, mas o loiro surge de repente dizendo para ela fechar os olhos. Luzes intensas piscam, cegando a criatura, que grita dizendo que odeia a claridade. O loiro levanta a mão com a palheta entre os dedos, pronto para tocar uma música de rock. Ele então dedilha sua guitarra e ondas sonoras se espalham. A criatura urra dizendo que odeia rock, contorcendo-se de dor. O nome da mulher era Dorothy Pérez. Seu sonho de infância era se tornar médica. Depois de crescer, tornou-se enfermeira, mas estava infeliz com tudo ao redor, até que conheceu Matt, que comia timidamente ao seu lado, e ela também se sentia feliz de estar com ele. Eles se casaram, tiveram uma filha e se mudaram para um novo apartamento, mas ela conhecia bem a vida, fosse por um congelamento repentino no mundo ou por criminosos invadindo sua casa. Ela sempre temia o que viria depois. Após tudo que passou, só queria entender o que estava acontecendo agora. Afinal, aquele homem com apenas uma guitarra havia conseguido derrotar o monstro. E isso era, sem dúvida, a coisa mais ridícula de todas. O homem termina sua música erguendo o braço. A criatura tenta atacá-lo, dizendo que aquele barulho era irritante. Ofegante por causa da performance, o homem pisa no botão no chão, liberando hastes de metal do teto que atravessaram a criatura, prendendo-o de surpresa entre os destroços. A mão do monstro treme em seus momentos finais. Dorothy, em choque, pergunta se acabou e cai no chão chorando, dizendo que finalmente terminou. Mas, ainda assustado, olha para a frente sem acreditar em tudo que aconteceu. O loiro estende a mão para ela, dizendo que agora estava tudo bem. Mais tarde, Dorothy estava sentada em frente a uma fogueira, perdida em seus pensamentos. Ela olha para uma foto de família, enquanto o rosto do marido ainda parece coberto de sangue. O homem entrega um pano para ela, dizendo para deixá-la descansar em paz. Senta-se ao lado dela e continua. Do pó viemos, do pó voltamos. Das cinzas às cinzas. Precisamos proteger os vivos, além de chorar pelos que se foram. Dorothy o encara com uma expressão estranha. Ele acende um cigarro e diz para ela não se preocupar, criando um clima um pouco constrangedor. Dorothy se apresenta e o loiro hesita um pouco, dizendo que ela poderia chamá-lo de Corbin. A mulher agradece, desviando o olhar. Corbin aceita seu agradecimento. Ela pergunta se ele estava em busca de suprimentos. Corbin responde que a situação era um pouco mais complicada. Ele então abre seu estojo de guitarra e pede um momento para mostrar algo. Conta que veio de Seattle perguntando por um amigo, mas que ficou preso na onda de frio assim que chegou. Ele entrega para ela uma foto, dizendo que o amigo era o que usava chapéu. Eles estavam tocando juntos numa banda no ensino médio. Dorothy imediatamente reconhece Limon na foto e diz que ele morava no apartamento 409. Neste momento, um barulho forte sacode o chão. Corbin pergunta o que estava acontecendo, pois a cidade inteira estava tremendo. Ele pergunta o que eram aquelas coisas, enquanto o monstro de armadura branca pisa no chão. Outro tem um pescoço cortado e um terceiro tem braços alongados. Um exército inteiro de criaturas de pele pálida estava avançando. Dorothy percebe a direção. Estavam indo diretamente para o prédio. Limon finalmente acorda, sem saber como desmaiou. À sua frente, vê o corpo de uma mulher. Assustado, tenta entender o que está acontecendo. Jay, atrás dele, diz que ele já está acordado e que tinha feito algo nele. Limon pergunta o que ela colocou. Ele está preso em uma cadeira, e a doutora revela que instalou uma medida de segurança, um colar no seu pescoço. Colares são uma das peças ornamentais mais antigas, e seu significado sempre variou. No passado, símbolo de escravidão e controle, hoje também pode ser apenas um brinquedo adulto. Jay garante que não era esse o caso, mas Limon diz que só pensou nisso porque ela comentou. Ele afirma que aceitou ser a cobaia, mas não para isso. A doutora explica que o colar é uma ferramenta especial de monitoramento.
Limon deveria lembrar que havia coisas dentro do corpo dele que ajudavam a absorver e armazenar calor, mas parecia ter outra função. O colar foi feito para comprovar essa hipótese. Quando seus níveis de açúcar no sangue subissem, um novo estado seria ativado e o colar mudaria de cor azul para vermelho. Limon pergunta o que ela queria dizer com esse tal de outro estado. A doutora pergunta se ele lembra do que aconteceu há 20 minutos. Ele fica surpreso ao notar que não conseguia se lembrar. Jay diz para ele não se preocupar, tocando em seu rosto com o dedo e afirmando que estava ali justamente para descobrir o que estava acontecendo. Era parte da pesquisa dela. Limon sente que aquela mulher sempre teve algum tipo de controle sobre ele, mas ele realmente queria entender o que estava se passando, pois ao descobrir, teria alguma vantagem contra ela. Jay aperta um botão, injetando algo na sua corrente sanguínea. Limon olha para o lado e vê um soro intravenoso. É glicose a 25%. A doutora observa a reação e diz que primeiro vai registrar os dados. Ele só queria entender o que estava acontecendo. Jay sorri e diz que quase se esqueceu de algo. Ajoelha-se diante de Limon. Ele pergunta o que ela estava fazendo. Então ela coloca uma planta entre as pernas dele, deixando-o completamente surpreso. Ele olha para a planta e seus olhos e as marcas no corpo ficam vermelhas e uma energia vermelha enche a sala. Ele grita que a doutora ousou enganá-lo, mas seu outro eu aparece dizendo que aquilo era interessante. Ele sai de trás de Jay e se aproxima de Limon. Toca no galho da planta, fazendo crescer e dar tomates. Então pergunta: "Você consegue me ver agora?" Limon pergunta o que está acontecendo. O outro diz que era bom revê-lo. Limon pergunta se ele era sua outra personalidade. Tenta chamar a doutora, mas ela não escuta. O outro explica que ela não podia ouvi-lo. Limon testa por si mesmo e vê que realmente não há resposta. Ele pergunta se isso era a obra daquela entidade. O outro responde que, de certo modo, sim, mas não totalmente. Limon se irrita, perguntando o que ele queria dizer com não totalmente e quem ele era, além do fato deles serem idênticos. O ser explica que eles eram de fato um só, pois sozinho ele nunca teria chegado tão longe. Ele abaixa o capuz dizendo que, sobre sua identidade, isso deveria revelar quem ele era. Limon fica chocado ao ver que, afinal, os olhos do seu outro eu eram azulados, e ele pergunta se Lin se lembra. O jovem diz que ele era o parasita da caverna, e o parasita confirma, mostrando a marca nas costas de Limon. Ele explica que seus poderes e habilidades ressuscitaram graças a ele. Transformando-se em uma mulher, ela diz para os dois se darem bem. O Departamento Nacional de Segurança e Logística era um braço da agência também conhecida como ASLN. Era um dos poucos departamentos que podiam operar de forma independente. A agência de logística tinha sua própria unidade médica, unidades administrativas com pessoas capacitadas e até unidades militares. Essa agência era considerada o último bastião da civilização após o colapso do governo. Alguém chama por Shaolin, perguntando se a rede ainda não havia sido restaurada, enquanto a mulher tinha uma foto dela e de Jay na sua mesa. Shaolin disse que a senhorita Bárbara havia feito uma mesma pergunta 28 vezes nos últimos 2 dias. Bárbara suspira para sua parceira, e Shaolin começa a explicar sobre o departamento de informações e um problema de hardware, mas Bárbara grita que já entendeu. Ela tem o sobrenome Ripley, e é uma líder de nível 4 em bioquímica, dizendo que, para ser honesta, eles estavam apenas empurrando a responsabilidade entre si. Bárbara perguntou se o relatório estava completo, e Shaolin disse que estava quase pronto. A mulher disse que isso já era suficiente e que deveria ter enviado para ela primeiro. Sua subordinada questiona sobre os demais com desdém na voz. Bárbara responde que o careca nem leria com seriedade de qualquer forma, porque a situação era urgente agora. Ela abre um documento governamental e pensa que tudo estava começando de novo. Seu chefe careca reclama que não era a hora para discutir essas coisas. Frank Kordick, um ministro de nível 2, grita dizendo que primeiro foram as mudanças climáticas, depois ataques cibernéticos. Isso torna a comunicação inútil, e até operadores da linha de frente estavam fora de contato há 48 horas, sem mencionar que seus agentes não tinham sido ativados adequadamente, portanto estavam em apuros e precisavam recuar. Ele diz que a guerra nunca muda, mas é interrompido por um chute de Bárbara direto em suas partes baixas, dizendo que ele não devia se preocupar com política agora. Na sala de observação de amostras, ela pergunta se ele entende sua urgência. Frank olha atônito, e Bárbara explica que a criatura de pele branca foi encontrada perto dos bunkers. O monstro apenas repete que era apenas uma carcaça. Shaolin diz que a criatura era um humano mutado, e Frank questiona sobre isso. Mas Bárbara diz para ele olhar o pescoço do monstro.
O careca foca e percebe uma coleira na criatura, que ele identifica como um membro do departamento de operações de campo. Ele quer saber o que aconteceu ali, e Bárbara explica que foi antes da queda da rede. Um sinal de um agente desaparecido foi detectado perto do bunker, mas quando encontram seu corpo, ele já estava sem vida. E seu codinome era Martelo de Prata. Ela explica que 24 horas depois, o corpo sofreu uma mutação e virou o que estavam vendo agora. Charlie acrescenta que haviam obtido informações da CIA, e essa criatura já estava sendo monitorada mesmo antes do frio, e de outros eventos relacionados. Aquela filmagem era do mesmo supermercado, e essas duas foram os primeiros monstros, temporariamente chamado de cascas. Uma imagem de Limon aparece na tela, e ela diz que vinham chamando de número 0. O jovem se pergunta o que estava acontecendo ali, porque há pouco o parasita era apenas um inseto, mas agora havia se transformado em uma mulher, que ele achava até bastante bonita. O parasita sorri olhando para Limon, dizendo que humanos ficam envergonhados ao ver o sexo oposto nu. Então senta no colo do jovem, fazendo-se perguntar se era uma ilusão, pois tudo ao redor parecia congelado no tempo. O parasita diz que ele podia pensar assim. Limon se assusta e pergunta se ela podia ouvir seus pensamentos, e o parasita explica que sim, pois agora estavam fundidos. Limon reclama dizendo que essa explicação era muito estranha. A mulher diz que ele só podia vê-la por causa do açúcar que Jay usou, e Limon percebe que era uma ilusão. Então pergunta se o parasita havia sido ativado. Ela enrola o cabelo no dedo e diz que, tecnicamente, aquilo era o sangue dele, e era essa a parte que concedia habilidades a Limon. O jovem pergunta por que ela estava paralisando seu corpo, e a mulher responde que ele era uma criatura curiosa, porque ela era diferente dos humanos e não pertencia a essa dimensão. Limon repete isso em descrença, e o parasita continua dizendo que precisavam parasitar os corpos dos nativos para conseguir entender uma dimensão. O jovem reclama dizendo que isso parecia coisa de romance barato. O parasita diz que sua raça não tinha nome nem definição, viajando entre dimensões sem perceber o tempo, mas sem poder interferir, precisando de hospedeiros para romper as barreiras. No entanto, ela admite que deve ser difícil para os humanos entenderem, dizendo que queriam ouvir seus próprios nomes e ver castelos que construíram com o tempo, mas não podiam interferir no mundo, questionando como poderiam provar sua própria existência. Limon pergunta se aquilo era uma filosofia existencialista, porque, pelo que ela dizia, parecia estar bastante solitária. O parasita fica surpreso de repente, depois começa a rir, perguntando se ele estava com pena dela, e se isso era o que os humanos chamavam de empatia. Então, escolher humanos como hospedeiro parecia ter sido a decisão certa. Ela o abraça, dizendo que sua expressão atual era fofa, mas ela tinha más notícias desde o momento em que se fundiram. Limon havia se tornado um alvo das cascas. As criaturas de pele branca avançavam em direção ao apartamento, tomando a forma de lobos que se agrupavam. O líder comenta que o cheiro ali era de comida, mas também sentia o cheiro de um inimigo, ordenando que seu grupo se dirigisse ao prédio. As criaturas colidem contra a estrutura. Limon pergunta o que o parasita queria dizer com cascas, e ela responde que ele descobriria em breve. Porém, se precisasse de algo, poderia procurá-la. Agora ele já sabe como. Então o parasita bate palmas e o tempo volta a fluir normalmente. Enquanto isso, um frasco cai próximo ao chão. Uma cabeça decepada pousa ao lado dele, e uma garota foge de uma criatura de pele branca por um corredor repleto de corpos. Com um ataque repentino, os moradores do prédio descem as escadas em pânico. Um homem fica encurralado por 2 monstros, batendo na porta e gritando que ela havia trancado sozinha e no momento pior possível. As criaturas enfim o alcançam, perfurando seu corpo ao arrombar a porta. Os subordinados de Ludong já haviam sido derrotados. O oficial Joe se prepara para lutar quando os monstros invadem, perguntando o que diabos eram aquelas coisas. Joe apenas observa enquanto 2 homens são empalados pelos monstros, pensando que pareciam com a criatura anterior. Ele nota alguns pontos vermelhos no monstro e se pergunta se estavam sugando sangue. No entanto, os monstros ainda não haviam notado, então ele precisava escapar. Seria difícil romper a corda sem ferramentas, e a coluna na qual estava preso não tinha bordas afiadas. Então ele recorre a um truque antigo de sua juventude, segurar o polegar com a outra mão e empurra para baixo, deslocando e libertando sua mão com facilidade. Joe comenta que era bom ter aquelas lesões antigas, agora seus dedos se deslocavam facilmente. Então ele tenta se mover silenciosamente, já que os monstros ainda não o perceberam. No entanto, ele percebe que não podia sair dali de mãos vazias. Joe pensa que precisava encontrar o cofre de segurança,
Por sorte, os ladrões não tinham percebido que aquilo era um armário de armas, mas então uma criatura de pele branca aparece na sua frente. Joe xinga em voz alta toda a situação. Enquanto isso, Jay comenta que, como ela suspeitava, as plantas reagiam à sua influência, crescendo rapidamente. Limon pergunta se ela poderia desfazer tudo aquilo, e a doutora diz que pode, mas o garoto não pode usar a habilidade por muito tempo, ou acabaria enfraquecido. Ele já havia coletado a maioria dos dados que precisava. Limon grita para que ela se apresse e desfaça tudo. Um tremor sacode a sala, e Jay pergunta que som era aquele. A porta começa a tremer, e assustada, a doutora pergunta o que estava acontecendo. Limon se surpreende e pergunta se poderia ser um monstro. Um aparece subitamente na sala, e ele nota que é uma daquelas criaturas de pele branca. O parasita sussurra no seu ouvido que aquilo era uma casca. Limon se vira e pergunta por que ela ainda estava ali, mas a criatura coloca um dedo na sua boca, dizendo que não era a hora de pensar nisso, porque se ele não agir rápido, Jay perderá sua vida. Limon ativa sua habilidade e corre, questionando por que todas as mulheres ao seu redor eram tão difíceis. Ele a carrega nos braços pedindo desculpas e permissão, e foge usando seus poderes. A criatura ataca a parede, já que ela não está mais em frente a ela. Limon pousa no chão ainda segurando a garota e pergunta se ela está bem. Ele nota a expressão envergonhada da garota. Ela toca no peito e diz que foi divertido experimentar sua habilidade daquele jeito. Limon a ajuda a se levantar e ambos encaram o monstro. Joey pergunta o que era aquilo e sua amiga responde que não sabe, mas com certeza é algo perigoso. Ela chama pela doutora enquanto ele se coloca à frente, pois quer enfrentar aquela criatura. Jay o lembra que ele não deve abusar de suas habilidades, e o garoto concorda, dizendo que queria dizer algo. Apesar de ela ser um pouco desajeitada, julgando pelos resultados, ela realmente o ajudou bastante, e ele agradece a doutora. Ela fica completamente surpresa e pergunta por que ele está dizendo isso agora. Limon se prepara para a batalha e diz que podem resolver seus assuntos depois, porque ele vai fazer questão de agradecer a ela direito. Diversas criaturas de pele branca aparecem na sala para enfrentá-lo. O garoto fica surpreso, imaginando se seria um ataque coordenado. Lidar com uma era fácil, mas com tantas, ele poderia entrar em estado de fraqueza novamente. Jay pergunta o que houve, já que ela estava ansiosa para ver como ele agradeceria. Lin responde que talvez ela devesse esperar um pouco mais. A criatura investe contra ele, percebendo que teria que enfrentá-las de frente. Limon assume uma postura de combate. Jay pega um tablet e diz que, nesse caso, vai testar seus limites, monitorando seu glicogênio em 100%. Lin desvia de uma criatura, pensando que se continuasse usando a aceleração com o tempo, acabaria esgotado antes de derrotá-las. Mas então agarra uma das criaturas e pensa que tinha uma saída. Só precisava usar o poder quando necessário. E ele lança a criatura contra o grupo. As criaturas se reagrupam para atacar novamente. E Lin percebe que não são tão burras quanto pareciam, mas ele já não era mais a presa. Limon ativa a aceleração nos olhos e nota que, quando ativa a habilidade, o tempo desacelera para ele, permitindo observar os movimentos das feras e prever seus ataques. Assim, ele desvia dos golpes, percebendo que nem precisa da aceleração total no corpo. O mesmo se aplica aos outros ataques. Ele avança contra as criaturas novamente, mesmo desarmado, desde que acelere seus punhos até certo ponto. Pode causar uma explosão supersônica, destruindo tudo na sala. Limon se vira para as criaturas restantes e pergunta se agora estão com medo, porque ele está apenas começando. Jay analisa os dados, comenta que, embora o consumo calórico não tenha diminuído, a eficiência no uso das habilidades foi otimizada, e ele consumiu menos de 10% da sua energia até agora. Ela acha isso interessante e sorri, e chama Limon de cobaia, dizendo que ele podia se soltar com aquele movimento anterior. Lin reclama, dizendo que, como suspeitava, ela estava monitorando as condições do corpo dele. As criaturas avançam contra o garoto, que se prepara para o golpe final, gritando que a doutora é uma fraude. Ao liberar uma onda de energia, Limon respira fundo depois do ataque. As veias em seu pescoço já estão azuladas e seu braço ainda pulsa com poder, mas seu consumo de glicose continua em 83%. A doutora se aproxima, dizendo que ele dominou bem suas habilidades, e o garoto apenas a encara em silêncio. Ela continua dizendo que tem uma pergunta, já que ele parece saber muito sobre o assunto, e exige que seu cobaia lhe conte tudo o que sabe, enquanto solta a fumaça do cigarro. Na sala da caldeira, o corpo da criatura de armadura branca se estende em meio a uma poça de sangue. Joe está desacordado debaixo do monstro, mas de repente abre os olhos. Quando olha ao redor, pergunta o que está acontecendo e percebe o sangue espalhado pelo chão. Ele arranca a faca do abdômen da criatura
e, tentando entender o que houve, empurra o corpo para o lado. Ele se lembra da luta contra o monstro e pensa que, se não tivesse usado alavanca, teria morrido. Sai da sala refletindo sobre o que faria caso os outros monstros aparecessem e ele não tivesse a mesma sorte. O celular vibra no seu bolso, fazendo questionar se a rede já tinha voltado, mas a chamada era um número desconhecido. Joey coloca o aparelho no bolso e uma voz o cumprimenta. Bom dia, Josh Castilho, ou devo chamá-lo de Senhor Lâmina Curvada. Enquanto isso, Limon explica tudo o que sabe para Azul, mas decide não mencionar que já havia perdido a vida uma vez e voltado no tempo. A doutora troca de roupa e comenta que já esperava algo assim, mas se ele terminou de falar, deveria ajudá-la a fechar o zíper. O rapaz obedece e ela explica que aquela é uma roupa protótipo de proteção ambiental do emprego anterior. Limon questiona a mudança repentina de visual, mas Zou o alerta para olhar para o teto. As criaturas de pele branca tinham invadido os dutos de ventilação e podiam ter danificado o sistema. Ela pergunta se Limon não percebeu a queda de temperatura. Um barulho é ouvido do lado de fora, e ao abrirem a porta encontraram a filha de Dorothy. Zou comenta que apenas é uma criança, mas Limon diz que é a sua vizinha. A menina corre e ele vai atrás, enquanto a doutora resmunga que odeia crianças. O jovem se surpreende ao ver o corredor coberto de sangue, com vários corpos no chão. A menina aponta para eles. Zou percebe que eram moradores do prédio e Limon se questiona porque todos tinham marcas de tiros. Ele se aproxima da garota e diz que é perigoso ficar ali, mas a menina aponta para o corpo de Joe caído no chão. Limon pensa que o velho já deveria ter morrido, lembrando que, em sua vida anterior, Joe foi quem dividiu comida primeiro, mas acabou morto por uma criatura de pele branca. Ele toca o ombro do corpo, murmurando que pessoas boas nunca têm finais felizes. De repente, Joe agarra sua mão, assustando-o e fazendo gritar. O ancião explica que ainda não morreu, mas que ainda devia uma para Limon. A garotinha segura a mão de Joe e pergunta se Zou é médica, porque sua mãe disse que médicos usam roupas com cruzes vermelhas. Ela mostra a marca no dorso da mão e pede que ajude o tio Joey. Zou olha para a criança sem reagir, mas depois se aproxima, dizendo que faria uma exceção sem cobrar nada. Ela se ajoelha ao lado de Joe e pergunta o que aconteceu para deixá-la naquele estado. O homem responde que é uma longa história. Depois de sair da caldeira, tentou chegar à sala de segurança, mas o primeiro andar estava cheio de monstros. Subiu as escadas de emergência e encontrou sobreviventes pelo caminho, mas os monstros vinham atrás, e a sua única saída foi continuar subindo. Foi quando Ludong apareceu armado, atirando na cabeça de sobreviventes enquanto subiam, deixando os corpos para as criaturas devorarem. Joe questionou o que ele estava fazendo, mas Dong disse que apenas usava os fracos para ganhar tempo, disparando contra os outros. Quando mirou na menina, declarou que os fortes sempre estiveram acima dos fracos, porque essa era uma lei de Deus. Então disparou, mas Joe se colocou na frente e levou o tiro. Depois disso, Dong continuou subindo enquanto Joe caía. Zou afirma que, felizmente, a bala não atingiu um ponto vital, mas ele perdeu muito sangue e precisa ser levado para um local seguro. Limon repete o nome Ludong com raiva, avançando, enquanto Zou pergunta o que ele pretende fazer. O rapaz olha para trás, ativa seus poderes e parte. Ludong continua atirando em sobreviventes, ignorando os gritos de quem ainda era humano, dizendo que era apenas carne fraca e que os corpos ajudariam a atrasar os monstros. Ao abrir uma porta, esperando encontrar suprimentos, sente uma presença sombria no corredor. Limon abaixa o capuz e o encara novamente, chamando seu nome com ódio. O gangster atira, perguntando se ele não deveria estar no inferno, mas Limon desvia de todos os disparos e parte para cima, arrancando sua perna com um chute, e em seguida cortando o braço que segurava a arma. Ele agarra a cabeça do homem com a mão. Dong pergunta por que ele está fazendo aquilo, já que não tinha feito nada contra ele. Limon fica em silêncio por um instante, lembrando que, naquele tempo, nada havia acontecido. Ele nunca buscou vingança desde que voltou, apenas queria um lugar seguro para si mesmo, mas vendo o cenário atual, percebe que foi ingênuo. Inocentes morreram, e isso o enchia de fúria. Ele sabia que sua raiva não era só contra Dong, mas também contra si mesmo por ter sido tão idiota. Queima o corpo do homem com seus poderes e o arremessa contra as criaturas de pele branca, dizendo que, se pudesse, faria aquilo 100 vezes, porque essa era a lei do mundo congelado. Joe e a menina se aquecem em frente a uma fogueira improvisada. Zou comenta que o lugar era usado como depósito pelo síndico, então ainda havia alguns suprimentos. Limon senta-se em um canto, refletindo que conseguiu sua vingança, mas não se sente satisfeito. A doutora o interrompe, batendo em sua cabeça e perguntando no que ele estava pensando, dizendo que já desconfiava que ele tinha desavenças com aquele homem. Era normal pessoas se perderem quando ganhavam muito poder, mas no caso de Limon era diferente. Ela agradece por ele ter eliminado Ludong. O jovem pergunta se ela também tinha problemas com o gangster, e a mulher relembra momentos do passado em que ele apontava uma arma para as pessoas. Limon se levanta e diz que ela não precisa responder se não quiser, já que eles ficariam ali por enquanto. O aquecedor do depósito não funcionava, e pelo estado do local, parecia que nada havia sido usado.
Mas Joe estava ferido e Meg apenas era uma criança. Não poderiam depender da fogueira para sempre. Com os monstros à espreita lá fora, precisavam reforçar a segurança do lugar e usar os materiais disponíveis. Porém, se quisessem aquecimento de verdade, precisariam ir até a sala de energia. Joe alerta que o prédio está tomado e teme o que pode acontecer se nada for feito. Meg espirra e Limon comenta que, se continuar assim, pode acabar com hipotermia. Enquanto conversam, passos ecoam dentro de um túnel de lixo. Limon cai de cara no chão, resmungando por ter que ser justamente naquele lugar. Mas ao olhar para frente, vê uma criatura estranha, como se fosse um núcleo, e se pergunta se os monstros de pele branca haviam se fundido aos moradores para formar um ninho. Antes que pudesse se mover, Zul cai em cima dele. No chão, Limon reclama que ela está impedida de levantar, mas a doutora retruca que só vai sair de cima dele se ele tirar a mão dela. Um ruído súbito os obriga a ficarem em silêncio. A criatura passa ao lado sem notá-los. Zul pergunta o que era aquilo. Limon quer saber por que Zul havia ido junto. Ela explica que a sala de energia precisa de 2 pessoas para funcionar, e como o corpo de Limon ainda estava debilitado, ele poderia desmaiar lá dentro. Mas de repente, o monstro investe contra a parede onde estavam escondidos. O rapaz percebe que aquele era um ser diferente dos outros e muito mais forte. Estava fraco demais para enfrentá-lo e poderia morrer ali. Zul comenta que as criaturas não devoravam pessoas, apenas drenam e armazenam o sangue. Limon então se pergunta, para onde estavam indo todo aquele sangue? Meg, pela janela, pergunta a Joe o que está acontecendo. O velho fica em choque ao ver as criaturas espalhadas pelo prédio, e uma fêmea com barriga imensa caída no chão. Corbin comenta que parecia morta, e Dorothy afirma que ela não os atacaria mais. Mas uma luz surge do edifício, e alguém começa a usar código Morse. Dorothy pergunta sobre aquilo, e Corbin explica que é um sistema de comunicação por sinais de luz, baseado em letras e números. Do outro lado, Joe responde com a lanterna, dizendo para não irem até lá. Corbin se espanta por entender a mensagem, mas Dorothy insiste em saber o que queriam dizer. O jovem compreende parcialmente e fala que o sinal pede para que eles venham. Hesitante, Dorothy concorda em ir porque sua filha deveria estar lá. Ainda dentro do ninho, Limon pensa que precisam seguir adiante, mas um monstro bloqueia a entrada. Ele não tem escolha a não ser enfrentá-lo. Estalos no teto chamam a atenção da criatura, dando brecha para Limon e Zul avançarem. A doutora observa que as veias espalhadas pelo chão parecem ligadas aos mortos, e Limon concorda, achando bizarro usar humanos como parte da estrutura. De repente, uma nova criatura surge atrás dele, uma forma esquelética com aparência de Lich. Ela enfia a mão no próprio abdômen e arranca os intestinos e os molda como uma espada, golpeando-o logo em seguida. Limon percebe algo estranho e xinga o monstro. Ele empurra Zul para longe e acelera seus movimentos. O inimigo ataca novamente e, ao tentar proteger a mulher, Limon é atingido nas costas. Recuando, ainda a segura, percebendo que aquela criatura era muito mais rápida e forte do que as outras. Ele se pergunta por que o alvo não era ele, mas sim Zul. A criatura avança com a espada, e o jovem consegue empurrá-la de lado, mas acaba sendo ferido mais uma vez. Estava cada vez mais difícil resistir. Se aquilo continuasse, os dois morreriam ali. Limon pensa se iria morrer de novo. Então a parasita surge, questionando por que ele não simplesmente foge, perguntando se não era isso que os humanos faziam em momentos como aquele. Porque, como ele bem sabe, nesse mundo congelado não existe compaixão. É um lugar onde todos são iguais. Então, se ele deixar a doutora para trás, ainda teria chance de sobreviver. Mas Lin diz que não vai fugir, porque se fizesse isso agora, não haveria diferença entre ele e Ludong. Afirma que não precisaria abandonar a própria humanidade para continuar vivo. A resposta surpreende o parasita. Lin explica que, se ela faz parte dele, deveria entender. Quando as pessoas inocentes morrem, seu peito aperta e ele se sente sufocado. Essa dor é sua humanidade sofrendo, da mesma forma que fósseis de seus ancestrais carregam marcas de fraturas, provando que eles não deixavam seus companheiros para trás. Por isso, Limon só consegue pensar em uma coisa agora, já que recebeu esse poder, vai usá-lo ao seu favor. Veias começam a se espalhar pelo seu corpo e chifres surgem em sua cabeça. O símbolo no colar começa a ser engolido pelas veias. Quando a criatura de pele branca avança contra Zul com a espada, a doutora entra em pânico, suando frio. Mas o ataque é bloqueado. Diante dela surge um ser com armadura azulada. Zul pergunta o que é aquilo. Na verdade, é o próprio Limon transformado em um monstro, declarando que, com esse poder, ele protegerá as pessoas. Ele percebe que sua forma lembra dos monstros de pele branca, mas fecha o punho, convicto de que não é igual a eles. Energia azulada envolve seu corpo deformado. O parasita comenta que aquilo é fascinante, pois parece ter escolhido a pessoa certa. Agora, Lin sentirá a verdadeira essência do poder. O jovem avança e desfere um soco contra o inimigo, que defende o golpe. Lin insiste, tentando um chute lateral, mas o monstro desvia. Ele está mais veloz, mas ainda não é o suficiente. Enquanto observa a luta, Zul se pergunta o que está acontecendo, pois Lin criou uma nova camada sobre a pele, como se absorvesse a energia do ar, e a transformação em força. Ele reflete se aquilo seria uma fonte de energia limitada, e o que exatamente seria a essência desse poder.
Lin decide que, por hora, vai ignorar a semelhança com os monstros. Mesmo assim, a batalha dura. Ele mal consegue se defender, num instante quase atingido, mas ainda acerta um soco de raspão no inimigo. O choque entre eles o faz pensar: será que eu consigo acelerar o tempo? Se existe essa possibilidade, talvez também consiga fazer o oposto. A criatura investe com um corte diagonal e em seguida corre direto em direção à doutora sem hesitar. Lin concentra energia no punho e desfere um golpe contra o ninho da criatura. O ataque interrompe o monstro no exato momento em que estava prestes a acertar a mulher, a apenas 1 centímetro de distância. Ele percebe que funcionou, então se prepara para acabar de vez com o inimigo, dizendo que dessa vez vai finalizá-lo com um único golpe. Em seguida, desfere múltiplos cortes pelas costas da criatura, batizando a técnica de punho sombrio. O tempo volta ao normal e uma explosão acontece. Zul cai no chão coberto pelo sangue do inimigo, enquanto Lin estende a mão, dizendo que precisam sair dali porque não é seguro permanecer naquele lugar. Com a temperatura chegando a 26 graus, Joey comenta que conseguiram, enquanto Meg vibra de alegria porque agora está quente e pede para ver sua mãe. Um ruído ecoa dentro do duto, e Joey se pergunta se seria outro monstro. Lin abre a porta e avisa o velho Joe que voltou. O homem o recebe aliviado, dizendo que finalmente retornaram, mas o jovem pergunta o que aconteceu com ele. Zul pede calma, dizendo que, se a ferida abrir novamente, alguém teria que costurar. Ele explica que, algum tempo antes, ouviu barulhos vindos dos dutos e suspeitava que poderia ser o monstro. Lin observa o duto, tentando justificar que poderia ser só canos velhos rangendo. Pede para Joey não se preocupar, já que os monstros estavam concentrados nos andares de baixo. De repente, o duto desaba. Uma figura estranha cai diante deles. Joey ergue seu pé de cabra, afirmando que estava certo. Lin ativa seu poder e pergunta se aquilo havia se transformado em um ninho de sangue. Mas Meg chama pela mãe. Dorothy aparece, perguntando o que a filha fazia ali, enquanto Corbin reclama do calor, dizendo que aquilo era o duto de aquecimento. Meg explica que o monstro havia invadido sua casa e que um homem loiro matou vários vizinhos, mas que o tio Joey a salvou, mesmo ferido. E depois o tio de cabelo preto salvou o Joey. Corbin chama Lin de moleque fedorento, surpreendendo, pois parecia conhecê-lo. O loiro corre na sua direção, dizendo que sentiu saudades. Lin tenta se lembrar de quem ele é, mas recua, dizendo que atravessou todo o continente apenas para encontrá-lo. De imediato, Lin ativa sua habilidade e acerta um soco no rosto de Corbin, perguntando como ele usava. Estranhando, pensa que o loiro lhe soa familiar. O homem reclama, perguntando como ele pode fazer aquilo, já que nem o pai batia nele. Lin começa a desconfiar. Será que esse sujeito também não veio dessa mesma linha temporal, como a doutora? Mas ele nunca teve amigos em Aberdeen. Corbin, sem se importar, segura o braço de Lin e fala que vai montar uma nova banda. Lin será a mão direita de Slash, e ele será a mão esquerda de Hendrik. Meg pergunta se os dois são amigos, e Lin fica confuso, apenas querendo entender quem é esse homem. Ele pensa que talvez a diferença entre essa realidade e sua vida anterior seja um efeito borboleta. O futuro havia mudado, mas Corbin não fazia sentido. Lin considera que só o parasita poderia esclarecer, então mergulha em seu mundo mental e exige resposta. Mas, como sempre, ela não aparece quando ele a procura. Resmungando que o parasita é egoísta, ele é interrompido por Zou, que diz que não é a hora de ficar se lembrando do passado. Lin responde que nem conhece Corbin, mas o loiro insiste, reclamando que viajou tanto para ser tratado assim. A doutora corta a discussão, dizendo que, apesar de terem resolvido o problema do aquecimento, surgiu algo muito mais grave. Os monstros de pele branca pareciam ser filhos daquela mãe, e os ninhos de sangue estavam alimentando-a. Logo todo o prédio seria assimilado. Se continuasse ignorando, quando os ninhos dominassem tudo, eles teriam que enfrentar novamente o monstro da espada de entranhas. Lin completa, dizendo que, se fosse o caso, usaria seu poder para enfrentá-lo, mas o alerta de que não era tão simples. A luz do indicador estava sempre azul, mas quando ele usava o Black Find, brilhava ainda mais. Lin se questiona se Black Find era aquela forma negra, e se consumia muito calor. Zu confirma, explicando que essa forma gasta uma quantidade enorme de energia térmica, e no momento eles não tinham o suficiente, só que ele era o único capaz de enfrentar os monstros, e a situação era crítica. Lin reflete que, se quiser sobreviver e proteger os outros, precisa do calor, então diz que teve uma ideia. Perguntou à doutora se ainda haviam tábuas sobressalentes. Joey confirma, mas quer saber o motivo. Lin pega a espada das mãos dele e pede que ele empreste a espada sagrada da física, dizendo que não importava se o problema eram os ninhos de sangue ou os monstros mutantes. No fim, o conflito central era o mesmo. Usando seu poder, avança para reunir materiais, pensando que a fome era o tempero mais cruel para os que não tinham forças, mas ao mesmo tempo, comer era o que devolvia energia. Zu percebe o raciocínio e diz que era como um sistema hidropônico. Lin concorda, explicando que sua ideia estava ligada ao valor do trabalho honesto e à habilidade natural de cultivar, já que cada vez mais pessoas estavam se juntando a eles. Resolver o problema da comida era prioridade, pois sabiam do que gente faminta era capaz. Zu solta fumaça no rosto dele e pergunta
qual seria o próximo passo, lembrando que um sistema hidropônico não produz comida do nada. Lin fecha os punhos, decidido a começar. Enquanto caminha pelo prédio, repara que, como esperado, os corpos haviam sumido e não havia mais rastros de sangue. Conclui que alguém estava recolhendo os cadáveres, provavelmente aquele grandalhão que tinha visto antes. Isso significava que tinha pouco tempo até que os ninhos alcançassem aquele andar. Lin pensava em usar sua forma negra para eliminar a fonte do problema de uma vez, mas antes precisava resolver a questão do calor e da comida. Nesse momento, Corbin aparece, chamando-o de Black Dog e perguntando aonde ele pensava que ia sozinho. Lin se irrita, perguntando como que ele o seguiu, mas o loiro diz que sempre o entendeu, mesmo quando Lin o achava um amigo vergonhoso. Relembra que agora Lin trabalhava em uma grande empresa. Andar com um mendigo como ele não pegava bem. O jovem fica confuso, sem entender o que aquilo tinha a ver com a situação atual. Corbin insiste que, agora que estavam a sós, poderiam falar abertamente. Lin só achava irritante. O loiro põe a mão no seu ombro e pergunta por que o seu irmão não falava nada. Lin responde apenas que estavam ferrados. Frente a frente com o grandalhão na sala do ninho de sangue, Corbin comenta que eles eram como Jerry, porque também tinham sido expulsos e agora se escondiam debaixo de uma ponte. Diz que dali em diante dependeriam um do outro, mas que se Lin não quisesse, ele poderia ir embora. Afinal, estava chovendo e Lin sempre o encontrava naquele lugar quando era expulso. Pergunta quantas vezes o pai já tinha batido nele. Corbin se ofende, achando que ele só veio provocá-lo, mas Lin rebate, dizendo que não era isso. Acrescenta que não podiam simplesmente se esconder embaixo de uma ponte velha para sempre, e que, se fossem fugir, deveriam fazer isso com estilo. Corbin ironiza, perguntando onde ele aprendeu frases tão clichês. Lin, no entanto, estende a mão e o chama, dizendo que, se era para correr, que fosse com um bom amigo ao lado, para ser uma fuga memorável. Corbin aceita apenas para que Lin pare de fugir das coisas. No presente, Lin agarra o pescoço do loiro, gritando o que ele estava pensando, dizendo que deveriam correr. Corbin reclama que aquela fuga não tinha estilo nenhum. Ao longe, Lin percebe que os ninhos já tinham se espalhado até o quarto andar, e diz que precisam voltar para pegar as sementes. Corbin insiste na ideia de fugir com estilo, e Lin se irrita, perguntando como ele fazia isso numa hora dessas. O loiro retruca que foi o próprio Lin que disse isso, mas o jovem nega. Os dois começam a discutir, até que um impacto derruba a parede. A mão do monstro atravessa a estrutura. Lin desvia, percebendo que era tarde demais. Corbin, em choque, vê a criatura tentando esmagar a cabeça do amigo. Rapidamente, prepara um coquetel molotov improvisado, gritando para que o monstro solte. Atira a garrafa em chamas, chamando a atenção da criatura, que tenta se proteger do fogo com a própria mão. Lin é arremessado para longe enquanto a criatura tenta apagar as chamas, mas ele acaba caindo dentro do ninho de sangue. Logo percebe que as veias começam a grudá-lo, sugando seu corpo e tentando absorvê-lo. Seu rosto se cobre de veias e até sua mão começa a ser consumida. Praguejando pela situação, Lin pensa que tudo terminaria daquele jeito, mas abre os olhos com sua mão menor. Confuso, pergunta a si mesmo o que estava acontecendo e onde estava. Observando as raízes ao redor, nota uma figura humanoide com pele branca presa ali. Pergunta se ainda estava viva, até que a criatura abre os olhos e o encara, assustando. De repente, o ambiente muda. Lin toca os pés no chão e se questiona novamente sobre o que era aquilo e onde tinha ido parar. Sua visão mostra ele mesmo, ainda criança, segurando a mão de Corbin. Ele diz que aquele era o loiro encherido de Aberdeen e quer saber com quem estava falando. Ao perceber que era consigo mesmo, Lin duvida se eram realmente amigos e se aquilo era sua própria memória. Mas sua versão infantil grita que não, porque ele não era loiro. Ele era amigo de Kurt Corbin, não de Lin, e o chama de ladrão. Lin desperta novamente, quase inteiramente tomado pelas veias. Kurt puxa sua mão, dizendo que morrer daquele jeito seria vergonhoso. Consegue puxar Lin para fora e pergunta se ele estava bem. O jovem reflete que quase virou alimento para o ninho de sangue, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Decide deixar de lado as dúvidas, pois não era a hora de pensar nisso. A prioridade era lidar com o gigante, que nem parecia temer o fogo. Corbin prepara outro coquetel molotov, dizendo que aquele bicho era resistente. Então lhe oferecia mais uma dose. Lin o interrompe, dizendo para não se apressar. Explica que a gordura das criaturas de pele branca queima rápido em altas temperaturas, mas aquele monstro absorvia calor e tinha regeneração acelerada. Corbin percebe que Lin analisava tudo com calma, era algo raro. Mesmo assim, lança um molotov tentando queimá-lo até que não pudesse se regenerar, mas Lin pergunta se ele não ouviu o que tinha dito, pois o monstro sequer tenta se defender das chamas. Lin decide usar a forma negra, já que não podia deixar aquela coisa ali. Porém, nada acontece. Lembra do que a doutora disse. Ele não tinha energia suficiente para ativar aquela forma, ou seja, não havia como lutar desse jeito. Mas então ele teve uma ideia. Desde o início, aquilo parecia familiar. O monstro absorvia calor, exatamente como seu estado avançado também fazia. Nesse instante, a criatura golpeia o chão, arremessando pelos ares. Em sua vida passada, a fortaleza já tinha sido atacada de novo. Diante de uma cruz, rezavam por paz, mas notavam que vinham perdendo pessoas há semanas. Tinham trocado de refúgio inúmeras vezes para fugir dos seres de pele branca,
mas eles sempre o encontravam. Por mais que corressem, nunca era o suficiente. Cansado, Limou disse a Joe que não queria mais fugir, surpreendendo o velho. De volta à batalha, percebe que estava certo. Podia absorver a energia do ambiente. Assim, o calor das chamas também era convertido em força. Corbin pergunta por que Lin agora tinha chifres. A transformação avança. Seu estado superior se manifesta, e o seu punho fica completamente negro. Com um soco devastador, ele arremessa o monstro gigante para longe. Corbin se protege do vento da pancada, chocado, e pergunta o que estava acontecendo. Afinal, com um único golpe, o amigo fez a criatura voar. Lin o chama de Kurt e pede para que ele ouça bem. Tudo que ele achava que sabia sobre ele no passado não tinha mais relação com o presente. Ele já não era mais o mesmo. Corbin, surpreso, diz que o amigo estava incrível naquele traje e quer saber onde conseguiu aquilo. O loiro já tinha aceitado que não podia chamá-lo de monstro, mas Lin nega. Mudando de assunto, diz que o grandalhão seria difícil de enfrentar e pergunta quantos molotovs Corbin ainda tinha. Ele abre o estojo de guitarra e mostra que havia bastante, mas o monstro se levanta, recuperando do golpe, e encara os dois. Corbin pergunta se iriam correr. Lin hesita por um instante, mas logo recorda do seu passado e decide que não iria fugir, porque fugir seria entediante. Corbin o observa e pensa que ele realmente mudou. Lin reflete que, mesmo com regeneração, o monstro era lento. Ele pisa na cabeça da criatura e prepara o punho, perfurando várias partes do seu corpo. Depois recua, dizendo que agora era a vez de Corbin. O loiro lança todos os molotovs de uma vez, causando uma explosão imensa. Como a gordura do monstro era inflamável, desde que houvesse feridas profundas, as chamas continuariam queimando, mas não demoraria para que ele se regenerasse. Aproveitando, Lin junta as mãos e decide absorver o calor da gordura em combustão. Usaria a carne e o sangue do inimigo para se fortalecer. Sua forma monstruosa ganha asas e sua energia irradia ainda mais. Ele pisa com força no chão e avança em disparada, destruindo tudo à sua frente com uma onda de energia. Para finalizar, encosta um dedo no nariz do monstro. A energia cinética faz toda a estrutura da criatura desmoronar com um simples toque. De longe, Corbin assiste boquiaberto e pergunta se aquilo foi uma barreira sônica. Lin pensa que, destruindo o corpo inteiro, nem a regeneração mais forte poderia ajudar. Porém, admite que só conseguiu graças a Kurt, que, apesar de suspeito, foi realmente útil. Ele ajuda o amigo a se levantar e pergunta se ele estava bem, refletindo que, embora desleixado, ele não era nenhum idiota. Kurt retruca perguntando por que ele estava tão educado, e se iam descer para repetir tudo de novo, fazendo Lin pensar que ele era realmente um idiota. Ao entrarem no apartamento 409, Corbin grita animado, diz que finalmente entendeu. Estavam ali para pegar as sementes e a solução nutritiva. Questiona desde quando Lin sabia da agricultura, como conseguiu tudo aquilo, e também como obteve seus poderes. Lin pensa consigo mesmo que, mesmo depois de renascer, ainda tinha que lidar com idiotas. De repente, uma voz soa em seu colar. Ele se surpreende enquanto Corbin pergunta onde conseguiu aquele acessório tão legal. Lin manda ele calar a boca e pressiona os dedos contra seu nariz. O loiro grita que estava doendo e que estava sangrando, enquanto Zu aparece perguntando o que os dois estavam fazendo. Lin pergunta se o colar servia mesmo para comunicação, e explica que só conseguiu chegar até o quarto por causa dele. A doutora anuncia boas notícias. Tinham encontrado coisas antigas no depósito, como uma estação de rádio velha, além de suprimentos de jardinagem, que provavelmente eram usados para flores. Lin pergunta se aquilo era uma boa notícia, e ela continua, dizendo que também tinha um pedido pessoal. Na casa da doutora, Lin reflete que mal podia acreditar que tinham voltado. Corbin comenta que até aquele prédio caindo aos pedaços tinha um laboratório. Lin corrige, dizendo que era uma clínica, mas admite que, de certa forma, ele tinha razão. Procurando a cápsula que a doutora queria, encontra um frasco gigante. Corbin desconfia e pergunta se ela não era realmente médica, já que havia um aviso de risco biológico. Lin começa a suspeitar de que ela estudava as criaturas de pele branca e questiona quem ela realmente era. Corbin liga o computador, mas Lin o repreende, batendo na sua cabeça e dizendo para não mexer em coisas alheias, pois poderia apagar dados importantes. O loiro responde que não era burro. Lin então tem um estalo e decide investigar. Pede que Corbin saia e vá buscar coisas úteis, chamando de capacho, o que deixa o amigo furioso. Lin insiste que ele não chute sua guitarra, enquanto começa a vasculhar o computador. Ele encontra informações, incluindo uma foto da doutora mais jovem, tímida e com um crachá no pescoço. O jovem percebe que ela escondia segredos. Nesse momento, a porta se abre. Joey o cumprimenta, perguntando como foi. Corbin responde que deu tudo certo, enquanto Zu observa de longe. Lin explica que conseguiu as sementes, mas nada comestível de imediato, e Joey diz que não era culpa dele. Logo depois, o velho pede ajuda para plantar, mas Lin recusa, dizendo que ele estava ferido. Zu se oferece, dizendo que sabia um pouco de botânica e bioquímica, e que poderia ser útil, e pergunta se Lin não concordava. O jovem aceita, mas olha desconfiado para a doutora. Kurt interrompe, dizendo que ajudaria também, mas desiste ao ver os olhares. Lin manda ele ir para
para a mesa das crianças com a Meg, já que não estava ajudando em nada. Separado dos outros, Zu pergunta sobre o que tinha pedido antes. Lin mostra o frasco e pergunta se era aquilo, mas quando ela tenta pegar, ele recua e exige uma explicação antes. Quer saber quem ela realmente era. Sorrindo, Zu diz que ele ainda não tinha percebido. Lin se irrita, achando que ela fez de propósito. Ela mantém um sorriso em silêncio. O jovem começa a suspeitar que a cápsula fosse só uma armadilha para atraí-lo até sua casa. Quer saber o que a ex-agente do departamento de bioquímica, Zu Shuya, estava tramando. Mas ela pega o frasco e diz que ele acertou sua metade. Aquilo não era uma armadilha, e sim a chave para a sobrevivência da humanidade. Pergunta se ele lembrava do momento em que ele se tornou o Black Find, quando passou a se parecer com os monstros, e acredita que existe uma ligação entre ele e aquelas criaturas. O órgão reforça essa teoria. Mesmo naquela forma, ele ainda absorvia o calor, exatamente como Lin fazia. O jovem pergunta o que aquilo tinha a ver com a chave para sobreviver, e por que ela revelou sua identidade. Zu responde que não precisava se preocupar. Fosse para alimentação ou para armazenar energia contra a mãe lá fora, precisavam resolver rápido o problema do plantio. E se ela não estivesse enganada, quando ele criou o tanque hidropônico, já estava pensando em usar o estado do limite vermelho para acelerar o crescimento das plantas. Em outras palavras, a chave de tudo era Lin alcançar esse estado. Mas no momento ele não tinha energia para lutar, muito menos para ativar aquilo. Mesmo absorvendo calor, seus órgãos de armazenamento ainda não eram eficientes o suficiente. Portanto, se ele aceitasse aquele órgão, poderia criar um sistema de absorção mais avançado que lhe permitiria atingir o limite vermelho. Lin para por um instante, pensativo, mas Zu pressiona o frasco contra o abdômen dele. Resumindo, para sobreviver, ele precisava implantá-lo em si mesmo. O jovem pergunta se não haveria rejeição, mas então veias negras começam a se espalhar pelo frasco. Zu, assustada, pergunta o que era aquilo. Logo depois, as veias formam um rosto e liberam uma forma esmagadora. Lin Mo também não entende o que está acontecendo, imaginando se a fúria negra queria devorar a carne da criatura de pele branca. O frasco cai no chão e se despedaça, e Zu percebe que o corpo do rapaz não podia mais esperar. Nesse instante, ele entra em estado de limite vermelho, desabando no chão enquanto uma criatura começa a sair de suas costas. A doutora se pergunta se a sua fonte de poder vinha de um parasita, curiosa sobre como ele conseguia carregar algo tão gigantesco dentro do próprio corpo. Lin apenas sorri, já transformado, dizendo que agora era a hora de plantar. Ele comenta que as mudanças cresceriam naturalmente e que prateleiras já estavam esterilizadas e livres de fungos, só faltando alguns detalhes. Mas, de repente, escuta o barulho vindo de cima da estante. Meg toca em uma plantinha e pergunta o que era, já que parecia tão pequena. Lin responde que era uma muda de alface, e a garotinha questiona o que significava muda. O jovem explica que é como um bebê de alface, igual a pequena Meg. A menina nega, dizendo que não, porque ela já era mais alta. Depois pergunta o que era alface. Dorothy aparece e diz que era o vegetal verde do hambúrguer que ela adorava comer. Animada, Meg pergunta se a mãe poderia levá-la para comer hambúrguer quando o pai voltasse. Dorothy tenta falar sobre o assunto, mas Corbin chega de repente e, sem rodeios, afirma que o pai dela não voltaria mais. Lin fica em silêncio por um instante, mas logo interrompe Dorothy e muda de assunto, perguntando a Corbin se ele trouxe as sementes de trigo para fazer o pão. Corbin confirma, e Lin emenda perguntando sobre as sementes de tomate e pepino para montar o hambúrguer completo. Os dois então perguntam à garotinha se ela gostaria de comer um hambúrguer, explicando que poderiam preparar assim que a alface crescesse. Meg quer saber quanto tempo levaria. Lin explica meio brincando que se estivesse na Grécia Antiga, ele seria o deus da agricultura, e com ele as plantas cresceriam num instante. Meg vibra, dizendo que isso era incrível. Dorothy agradece os rapazes, e Lin se apresenta como o vizinho do apartamento 409. A mulher comenta que, já que estavam presos naquela situação, se conseguissem acelerar o cultivo, não passariam frio nem fome. Kurt, animado, diz que seu amigo era realmente talentoso e não estava brincando, mas Lin o corta antes que ele revelasse mais, puxando o cara para o lado e pedindo que ele não falasse nada, pois quanto menos gente soubesse, melhor. Kurt questiona o motivo, e Lin se lembra do que Zu comentou sobre o projeto Fogo no Campo, quando trabalhava no serviço secreto. Esse projeto tinha nível de segurança altíssimo, e cada departamento guardava suas próprias informações, mas ela conseguiu descobrir um pouco. Tratava-se de infiltrar agentes entre civis usando drogas, lavagem cerebral e hipnose, transformando-os em vigilantes humanos, enquanto o Plano Nacional de Logística protegia o país. Ela não sabia se o Plano Nacional de Logística tinha sido desmantelado ou se ainda haviam agentes infiltrados por perto. Se descobrissem sobre Lin, não seria nada bom. Por isso, menos pessoas sabendo melhor. Lin reforça essa ideia, dá um tapa na cabeça de Kurt e muda de assunto. Enquanto isso, Kurt Corbin se afasta com Dorothy, dizendo que ela não precisaria se preocupar, já que Lin era o deus da agricultura. O jovem olha ao redor, procurando por alguém,
mas percebe que estava sozinho. Então estende o braço em direção às plantas e decide começar. Fecha os olhos, concentra-se e ativa o limite vermelho, sem perceber que estava sendo filmado por uma câmera. Um satélite detecta o sinal, reinicia o sistema e conecta a transmissão, buscando informações no céu. Alguns técnicos comentam que a área estava congelada e que precisariam de dados do solo para localizar qualquer equipamento. Restavam apenas 3 drones para explorar, mas devido ao frio, as baterias não durariam muito. Eles enviam os drones em busca de algo útil, talvez sobreviventes, talvez sinais de resgate. Um operador comenta que não via nada de interessante, até notar veias cobrindo um prédio. Quando se aproxima, a transmissão é tomada pelas veias antes que o drone seja destruído. Logo depois, uma enorme mão ensanguentada surge, puxando os fios de veias do edifício. Um membro gigante desponta de dentro da estrutura, e o prédio inteiro começa a tremer, incluindo o quarto onde Lin estava. Ele pensa se seria um terremoto e pergunta à doutora o que estava acontecendo. Zhu o manda olhar pela janela. O tempo estava acabando. Do lado de fora, uma criatura colossal surge, olhando fixamente para dentro. Zhu explica que aquilo era o filho, gerado pela mãe. A entidade apenas se perguntava onde está, sem querer, ativando o poder de Lin, que tenta localizar sua cabeça e estende o braço para usar sua habilidade. Kurt chega, confuso, querendo saber o que estava rolando. De repente, a energia na mão do monstro gera relâmpagos. Lin grita para que todos se abaixem. A criatura dispara sua habilidade e explode parte do prédio. Lin tenta se proteger, fecha os olhos e depois os abre, segurando Zhu para protegê-la. Ele pergunta se ela estava bem. A doutora confirma, e nota que o coração dele estava acelerado por estarem muito próximos. Ele se afasta rapidamente, aliviado que ela estava bem, mas lembra que não é hora de relaxar. O monstro continuava os observando. Lin estranha ver fragmentos suspeitos no ar, e se pergunta se era eletricidade ou magnetismo. Então o ser volta a atacar, lançando pedras eletrificadas que destroem ainda mais o prédio. Dorothy desvia enquanto protege Meg. Corbin grita furioso, querendo saber o que diabos estava acontecendo. Procurando por Lin, encontra apenas ruínas. Ele xinga, mas ouve uma voz pedindo para que ele não se assuste. Era a doutora, presa em um pilar, pedindo ajuda. Kurt a resgata e pergunta onde Lin estava, mas antes que ela pudesse responder, o monstro ataca de novo. Dorothy grita para todos correrem, enquanto Corbin, em pânico, pergunta o que era aquela coisa. Mas de repente, a criatura é cortada por uma energia vermelha, sendo arremessada contra outro prédio. Lin aparece diante dela, agora em sua forma de armadura negra, mas com listras vermelhas em vez de azuis.